Bem-vindo à Terra Prometida, a mente de Cristo Lisbete, onde será guiado ao Pai Melquisedeque, o poderoso Rei de paz e justiça. Aproxime-se confiadamente, se é humilde e manso de coração. Entre pela porta estreita da salvação e sente-se à mesa do Senhor Melquisedeque Lisbete, para que possa desfrutar do suculento maná que vem do céu. Nossos pais Melquisedeque e Cristo Lisbete comerão com você quando escutar seu evangelho eterno e o coloque em ação. Cristo Lisbete tem todas as respostas para as perguntas sobre Deus Pai e sobre Cristo que o homem tem. Te convidamos à ceia do Senhor para que se alimente com a sabedoria oculta que só chega através da boca de Deus. Melquisedeque Lisbete, venha e viverá em eterna paz e alegria. Aqui é onde as nações dos que são salvos caminham em sua luz. Cristo Lisbete não fechará suas portas àqueles que trazem sacrifício vivo e santo. Toda a glória e honra a Melquisedeque Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém. Aleluia. En la inmortalidad te abrazaré y siempre me acompañará. Iremos por el camino recto hacia la eternidad, amiga mía. Sabiduría, te adoraré. Caminemos de la mano, nunca nos separaremos. Te daremos lo mejor, nuestras vidas, amiga mía, perfecta mía, te adoraré. Por ser mi compañera, por dirigir mi vida por doquiera, y te amaré, te abrazaré hasta la eternidad. La sabiduría se alaba a sí misma y entre su pueblo anuncia su grandeza. La sabiduría dice: vengan a mí si así lo quieren y aliméntense con mis frutos hasta quedar satisfechos. Gracias, Melquisedec Lisbet. Yo quiero darte gracias, mi compañera. Me has dado la vida, tu sabiduría me llevará. Soy obediente a ti y yo puedo elegir el árbol de la vida. Tú me enseñaste a mí. Gracias, sabiduría, de ti lo aprendí. Eterna amiga mía, me has dado la alegría y
y la felicidad. Gracias, viviremos siempre por la eternidad. Reciben los diezmos, hombres mortales, robándole a Dios. Pero allí se da testimonio de uno que vive eternamente y para siempre, Melquisedec Lisbeth. Cuando dice aquí, se refiere al mundo de los hombres mortales que se adueñan de los diezmos. En cambio, cuando dice allí, uno de quien se da testimonio de que vive, según el orden de Melquisedec. Ella es la primera inmortal, es la esposa del gran Dios, y su pueblo dice una voz: nuestro Dios Melquisedec Lisbeth vive. Reciben los diezmos, hombres mortales, robándole a Dios. Pero allí se da testimonio de uno que vive eternamente y para siempre, Melquisedec Lisbeth. Dice aquí, se refiere al mundo de los hombres mortales que se adueñan de los diezmos. En cambio, cuando dice allí, uno de quien se da testimonio de que vive, según el orden de Melquisedec. Ella es la primera inmortal, es la esposa del gran Dios, y su pueblo dice una voz: nuestro Dios Melquisedec Lisbeth vive. Aleluya, 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 aleluya. Presencia de Dios, eres tú, Madre Lisbeth, esposa de Melquisedec. Lo que sale de tu boca en la abundancia llena mi ser. Me delecto en tu ley, te doy mi corazón. Tú eres mi castillo, mi lugar seguro, soy perfecto con tu amor. Me hablas por tu propia cuenta, es Melquisedec que todo te enseña. Y oyendo la ciudad de Sion yo estoy.
día a día. En ti soy completo, en orden perfecto, y tus santos ángeles te adoran. Me deleito en tu ley, te doy mi corazón. Tú eres mi castillo, mi lugar seguro, soy perfecto con tu amor. Hablas por tu propia cuenta, es Melquisedec que todo te enseña. Y oyendo la ciudad de Sion yo estoy, con temor reverente a ti, Señor. Cada momento, cada segundo, tu nombre alabaré. Melquisedec Lisbeth, con infinitas palabras para explicar lo hermosa que eres tú. Y oyendo la ciudad de Sion yo estoy, con temor reverente a ti, Señor. Cada momento, cada segundo, tu nombre alabaré. Melquisedec Lisbeth, con infinitas palabras para explicar lo hermosa que eres tú. Ama mi alma, la mujer virtuosa, la amada del Padre y Rey Melquisedec, esposa del Eterno alumbró vida nueva, ella nos dio en las obras de carne reposo, viviendo lo profetizado, las promesas de nuestro Dios. Hoy puedo ver reflejado en mi ser las obras de justicia del amor, los beneficios de su reposo. Borro mi cuenta nueva,
En paz me acostaré y descansaré. En ti mi vida está segura, de nada temeré. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo sus alas estará seguro. Son mi refugio y salvación. Caerá 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí el mal no llegará. No puedo dejar de alabarte, mi Señor, el quise de Lisbeth, porque gozo de tu protección, de tu justicia, de tu amor. No puedo dejar de alabarte, mis reyes de Salem. Escudo y adarga es tu veridad. No temeré al terror nocturno, aunque la tierra se estremezca. Un soplo fuerte y temporal. No puedo dejar de alabarte, mis reyes de Salem. No pienso que mi vida está escondida en ti, aunque pase el valle más oscuro, conmigo tú estarás. Nada ni nadie de tu amor me separará. Nunca temo a lo porvenir, pues tu cobertura en mí estará. Caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí el mal no llegará. No puedo dejar de alabarte, mi Señor, Melquisedec Lisbeth, porque gozo de tu protección, de tu justicia, de tu amor. No puedo dejar de alabarte, mis reyes de Salem. Escudo y adarga es tu veredad. No temeré al terror nocturno, aunque la tierra se estremezca. O soplo un fuerte temporal. No puedo dejar de alabarte, mis reyes de Salem. Dios mío, yo te amo, porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Saudações e boas-vindas a todos os nossos amados irmãos que fielmente estão com os joelhos dobrados, escutando a mente de Deus que está em Cristo Lisbeth. Amém. Aleluia. Podem se sentar. Também damos as boas-vindas a todos os que nos acompanham pela primeira vez. É importante que saibam que agora mesmo se acercaram à cidade do Deus vivo, ao monte mais alto, a Jerusalém celestial, Cristo Lisbeth, em quem habita toda a plenitude da deidade de Deus e a companhia de seus muitos milhares de anjos santos. Hoje terão a oportunidade de escutar a Deus mesmo falando. Por isso te instamos a que prestes toda a tua atenção às palavras de Cristo Lisbeth, quem te admoesta desde os céus, já que só estando colados a ela
é que se cumprem permanentemente todas as promessas de Deus, que são gozo, paz, saúde, prosperidade, repouso e a imortalidade. Aleluia! Cristo, a esposa de Deus, sempre foi a que se manifestou em diferentes épocas para salvar aos homens. E se nossos antepassados houvessem guardado e obedecido a palavra de seu conhecimento, hoje estariam todos desfrutando da vida eterna e a imortalidade. Entretanto, todos morreram sem alcançar o prometido. Por isso, nossa amada mãe, em um de seus recentes manás, nos recordava o seguinte: E quando diz muitas mulheres, fizeram o bem, não se refere a muitas mulheres no geral? E sim está se referindo a todas as mulheres que se manifestaram em diferentes tempos da história, como Cristo, tentando salvar ao mundo. E isso é prova de que Deus, por muitos anos, vem tentando salvar o ser humano e fazer filhos espirituais. E se Deus não salvou ninguém no passado, foi pela maldade dos homens que habitaram em Cristo, que é a terra fértil. Assim é, hoje no cumprimento dos tempos, a terra fértil se manifestou pela última vez. Cristo Lisbeth é ungida por Deus Pai para sarar ao homem de toda a deficiência que o leva a viver na escravidão de sua mente carnal. Por isso, Deus Mãe também nos aclarou o seguinte: Não pense que apenas me escutar é o suficiente para nascer de novo. Tem que viver isso e dar testemunho verdadeiro de que é um novo homem criado segundo Deus. Hoje somos uma nova criação, na justiça e a paz que é segundo os deuses santos Melquisedeque Lisbeth. E apreciamos este tesouro tão grande, que nos foi concedido, de tal maneira que nos exercitamos dia a dia, para poder herdar todas as promessas de Deus, como novo homem criado segundo Deus Melquisedeque Lisbeth, escutando bem todos os detalhes que emanam da mente de Deus, pois a sua sabedoria é perfeita e todos os seus ensinamentos justos. Nossa mãe nos diz em Marcos 4:24: Prestem muita atenção ao que ouvem. Quanto mais atentamente escutarem, mais entendimento lhes será dado, e ainda mais lhes será acrescentado. Porque aquele que queira salvar sua vida, a perderá. Mas aquele que perder sua vida por causa de mim, sua vida de trevas, para viver só na luz, diz Deus Mãe Cristo Lisbeth, a achará. Claro, porque o seu conhecimento nos conduz a perder a vida, a morrer ao homem terreno, que está condenado à morte, e achar a vida espiritual, que nos conduz à eternidade. Pela palavra viva, hoje vencemos na mente, e por conseguinte achamos a vida abundante que não tem fim. Esse é o sacrifício de oferta agradável e aceita ante Deus. Morrer a mente carnal com seus desejos enganosos, para que desfrutemos da salvação e o poder do reino indestrutível do Deus vivo, Melquisedeque Cristo Lisbeth. Portanto, os santos anjos do Deus vivo, que fizeram morrer o terrestre, e gozamos da eternidade, juntamente a Melquisedeque Lisbeth, continuaremos desfrutando das palavras que vêm do céu, a mente de Deus Mãe, a sabedoria personificada em palavras inefáveis. Adiante, amada Mãe e Deus, Cristo Lisbeth. Saudações a todos os nossos santos anjos, neste dia formoso da eternidade do Deus vivo para sempre. Quanto gozo sinto em ver que está aí fielmente, com seus joelhos dobrados, para escutar palavra do céu, a mente de Deus Melquisedeque Lisbeth, porque é vida para ti. Tu és um dos que venceram na mente. Por fim chegou a salvação e o poder, o reino de vosso Deus Pai e a autoridade de seu Cristo. Porque foi expulso o acusador de vocês, que vos acusava de dia e de noite diante de vosso Deus. Vocês o venceram por meio do sangue do Cordeiro e pela mensagem da qual dão testemunho. Não tiveram medo de perder a vida como homens terrenais
e estiveram dispostos a morrer à passada maneira de viver, e com suas ações justas e pelas palavras sábias que saem por sua boca, demonstraram que é assim. Porque o que reina em sua mente é o irmão mais novo, o que nos agrada, o herdeiro de Deus. Que lindo ver como aprecia este tesouro tão grande que te concederam. É agradecido e não ingrato nem injusto. Entendem bem sobre semear e colher, e por isso julgam bem cada situação, porque o critério que utilizarem para julgar outros é o critério com o qual serão julgados. Há alguns que aplicam o borrão em conta nova para si mesmos, mas não sabem perdoar os demais. Vêm carregando em suas mentes por anos uma raiz de amargura que vai os destruindo, sem que eles saibam. E por não escutar bem os detalhes, para serem feitos à imagem e semelhança de Deus em justiça e paz, para poder identificar essa raiz antes que cresça, um dia, não muito longe, verão que essa raiz chegou a ser uma árvore grande em seu jardim. E digo isso para que percebam e reconheçam o que estão fazendo, não para que se condenem pensando com altivez e arrogância. Não, eu digo, para que entendam que são nossa criação, aos humildes que são muito conscientes e sabem diante de quem estão, agradecemos por sua submissão, sua fidelidade, sua paciência, para esperar as maravilhas que ainda estão para se manifestar em suas vidas. Diz em Romanos 15:4, porque as coisas que foram escritas antes são para que nos sirvam de ensino, e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança e ânimo enquanto esperamos com paciência até que se cumpram as promessas de Deus. Amém. Aleluia. A sabedoria de Deus é grandiosa e leva tempo para ser conhecida completamente. Pouco a pouco, com a paciência de Deus, vai conhecendo tudo o que Deus espera de ti, para que esse Espírito que está crescendo em você seja um Espírito Santo e perfeito para sempre. Sua vida não está escondida em nenhum chamado pastor, ou pregador, ou papa, ou um espírita e etc. Sua vida está escondida em mim, e se afasta de mim, abandonou sua vida, e se entregou a uma morte dupla. Hoje existem muitos rebeldes que se levantaram contra mim, a palavra feita carne, e eles são ministros de Satanás, obreiros fraudulentos, que enganam os demais, fazendo pensar que Deus os colocou a pregar, e isso é uma mentira. Todos esses pastores falsos que te dizem que na nuvem de testemunhas, ou no mais além, a pessoa verá seus entes queridos, que já morreram, são ministros de Satanás, porque o que estão promovendo é a morte. E o verdadeiro Deus Pai Melquisedeque e Deus Mãe Cristo Lisbete não querem que ninguém morra, por isso promovemos a vida. E vida em abundância, a vida eterna. Amém, aleluia! A todos os que têm esperança na morte física, porque creem, ou fizeram com que crescem que existe outra vida, seja boa ou má, depois que se morre, são ministros de Satanás, porque estão a favor da morte física, a favor do que trouxe a morte aos homens, e contra Cristo Lisbete, quem trouxe a vida de Deus aos homens. Se não crê na vida eterna, está dormindo e em trevas, e é aí que vive o diabo. Claro, porque enquanto não viver conforme a luz Cristo Lisbete, então está dormindo, está em escuridão, com os olhos fechados, em trevas, e fazendo tudo o que o pai das trevas e da mentira te diz. É um ministro de Satanás, um obreiro fraudulento. E hoje a luz Cristo Lisbete revelou quem você é verdadeiramente. Mas há oportunidade para você, se é humilde e de verdade quer fazer o correto diante de Deus e quer representá-lo em espírito e em verdade. Só tem que despertar para que eu te ilumine com o conhecimento de Deus. Por isso diz em Efésios 5, 13 e 14. Mas todas as coisas, quando são postas em evidência pela luz Cristo Lisbete, são manifestas, porque a luz Cristo Lisbete tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dos mortos, e Cristo Lisbete te iluminará. Quando alguém dorme, está em escuridão. É como quando um bebê está no ventre de sua mãe. Está em escuridão até nascer e despertar. A mãe dá a luz e o bebê abre seus olhos pela primeira vez e vê a luz.
E quando a pessoa morre fisicamente, fecha os olhos. Portanto, como vai ver uma luz branca se está morto? Não há mais vida nessa pessoa. Essas pessoas que não querem ver o quão fácil é entender isso, para que saiam das trevas e entrem na luz, onde está o verdadeiro Deus vivo, é porque não querem soltar sua caixinha de dinheiro por nada, nem pelo próprio Deus que está presente. E é porque o único Deus que interessa a eles é seu próprio ventre. O diabo, que é seu pai, os cegou e eles são felizes por estar assim, sempre e enquanto não tirarem seu ventre. Veja como diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo terrenal cegou o entendimento destes incrédulos para que não vejam a luz do glorioso evangelho de Cristo Lisbete, a qual é a imagem de Deus, mas os que não creem não podem vê-la, porque Satanás não os deixa. O verdadeiro Deus é vida, e somos bons e não maus. Não queremos que morra. Não se deixe enganar pela mente terrenal, porque eu já a venci e te dei as verdadeiras ferramentas para que você também vença. Se apodere da vida eterna e não deixe que ninguém tire de você, porque foi Deus mesmo quem te deu. Eu lhes disse, o que é que Deus espera de você? E se segue promovendo a morte, como se fosse algo que vem de Deus, está falhando conscientemente. Deus, Melquisedeque Lisbete, não se agrada disso. Só existe uma oferta, que agrada a Deus, e é a de Cristo Lisbete e seus santos anjos, que é o sacrifício de morrer ao terrenal na mente. E o que se opõe a essa morte, e inverte isso fazendo pensar que é em uma morte física, onde a pessoa recebe todas as promessas de Deus, é um ministro de Satanás, um obreiro fraudulento. E se não se arrepende e me segue fielmente, continuará no mesmo caminho em que estava antes de me conhecer, no caminho de morte física, porque todos nascem para morrer, a não ser que cheguem a mim, então te é dada a oportunidade de viver e vencer a morte. Diz em 1 Coríntios 15:26, que o último inimigo que será derrotado é a morte. E só Cristo pode derrotar esse inimigo, porque tem o amor eterno de Deus, Melquisedeque Lisbete. Deus falou e feito está. Amém, aleluia. Amamos vocês eternamente e nos vemos logo. Amém, aleluia. Deus falou e feito está. Tu, Deus Mãe, com o amor eterno de Melquisedeque Lisbete, derrotou a este último inimigo, que é a morte. Nos equipou com este poderoso conhecimento, para que, como tu venceste, nós também vençamos. Assim é. Graças a teus ensinamentos, nos apoderamos da vida eterna, e nada nem ninguém poderá nos arrebatar de suas mãos. Deus Pai Melquisedeque e Deus Mãe Cristo Lisbete não querem a morte física de ninguém, por isso promovem a vida, e vida em abundância. Infinitas graças, poderosa deusa, que trazes a vida e não a morte, a luz e não as trevas, a verdade e não a mentira. Em ti somos, por ti vivemos, e em ti sempre reinaremos. Aleluia! E por este motivo, com regozijo, todos nós que vencemos a morte por Cristo Lisbete, em cada nação levantamos as nossas vozes, com amor, agradecimento e júbilo, dizendo: bendirei a Senhora Cristo Lisbete, porque ela me guia, e no íntimo do meu ser me corrige. Presto muita atenção ao que diz a deusa e Senhora, pois ela dá palavras de paz a seu povo fiel. Amém. Aleluia. E para continuar com nossa grandiosa festa, queríamos compartilhar com toda a família da fé, do Reino Indestrutível do Grande Eu Sou, a linda colaboração em português dos filhos de Melquisedeque Lisbete no Brasil. Hoje, Deus Mãe Cristo Lisbete, gostaria que vejamos a excelência com a qual nossos irmãos realizam todo o trabalho de traduções, especialmente a gravação dos manás em português, realizada por nossa irmã Yuri Amanda. É como se nossa mãe fosse quem gravasse o seu próprio maná em português.
Vejamos uma pequena amostra do maná intitulado Bendito o fruto do teu ventre, em português. Adiante. Saudações a todos esses ramos limpos que estão em Cristo Lisbeth, produzindo muito fruto para Deus. Vocês são bem-aventurados porque é Deus mesmo quem os limpa e os purifica, pela palavra que eu falo, para que sempre nos agradem, dando frutos bons. Nascer do Espírito não é uma teoria, como muitos creem, e por não saber o que isso significa, os chamados cristãos o interpretam de muitas maneiras, e todas errôneas. Em outras palavras, não são gerados em um ventre físico, e sim espiritual. Em outro maná compartilharemos mais sobre este tema, tão revelador. Amém? Aleluia! Que formosa colaboração realiza nossa irmã Yuri Amanda, com tanta precisão e excelência. Graças, nossa irmã. Nossa amada mãe, ao ver seu maná em português, disse: Que excelente trabalho está fazendo nossa filha Yuri Amanda. Nas traduções, parece que eu falo português. É impressionante ver e ouvir o grande trabalho realizado. Assim é. E em nome de nossa mãe Cristo Lisbeth, queremos felicitar a nossos amados irmãos Yuri e Amanda por esse serviço aos santos e às ovelhas do outro redil. E igualmente, felicitamos a toda a formosa equipe de tradução e edição no Brasil. É tão maravilhoso ver sua semeadura e trabalho de amor para nossos pais e irmãos. E já estamos vendo o fruto dessa linda semeadura, nesta preciosa eternidade. Pois certamente o justo será recompensado na terra. Aquele que teme o mandamento será recompensado. E hoje, todos os justos que fomos recompensados ao ouvir e guardar o mandamento de nossos pais, dizemos a uma voz: Amém, aleluia para sempre. Ao Todo-Poderoso Deus, Melquisedeque Lisbeth. E agora, com muito gozo, seguiremos com mais acontecimentos mundiais nas nações de nossos reis de Salém, que mostram o que nossa mãe fez ao seu povo fiel e como a palavra Cristo Lisbeth está correndo e está sendo glorificada. Adiante. Soberano e todo-poderoso Deus eterno, Melquisedeque Lisbeth, é um alto privilégio nos dirigirmos a vocês, oferecendo toda a nossa glória e louvor neste formoso dia da eternidade, onde seguimos desfrutando do glorioso maná de nossa grande festa, que produz gozo e paz que não tem limites. Sabedoria de Deus personificada, Deus a Mãe, Cristo Lisbeth, a única que entende a linguagem figurativa de Deus, e agora, em seu eterno amor, ensina seus filhos para que sirva de exemplo de advertência. É de suma importância não esquecer o que você nos ensinou ao dizer: O erro que muitos religiosos cometem é considerar o livro da Bíblia como um livro de contos em sequência, em vez de considerar cada história individualmente como uma figura e uma advertência para não cometer o mesmo erro que cometeram os homens do passado. Amada Deusa Mãe, nos alegramos muito no maná a pluma mentirosa dos escribas e fariseus. Há tantos detalhes que você fala e depois vai colocando à luz, por isso é que você, a palavra feita carne, diz: Deus falou hoje, e assim será. Deus a Mãe, há tantos detalhes que mostram que Sara foi uma manifestação sua, o Cristo que tentou salvar Abraão. E como a pluma mentirosa dos escribas manipulou as escrituras,
tentando ocultar que Cristo é Deus Mãe, e te maltrataram. Como, por exemplo, quando Abraão sobe no monte para sacrificar Isaque, o amarra e ergue a faca para degolá-lo. Isso é uma figura de como a raiva, pela inveja destes homens maus, os leva a maltratar o verdadeiro Cristo em suas dispensações. Há pessoas que maldizem seu pai e não bendizem sua mãe. Há pessoas que se acham puras, mas não lavaram suas manchas. Há pessoas de olhos altivos, pessoas cujo olhar é arrogante. E há pessoas cujos dentes são espadas e têm facas no lugar de mandíbulas, para devorarem aos humildes do país e aos pobres da terra. Ao mesmo tempo que Abraão sacrifica Isaque, que é a figura de Cristo como promessa de Deus, enquanto Abraão a sacrifica, maltratando-a com sua faca, ele ignora que nessa situação de maldade contra Cristo, simultaneamente, também Deus está fazendo provisão para expiar o pecado de um povo. Cristo está como cordeira, morrendo a toda sua mente carnal. São duas coisas que simultaneamente estão acontecendo. Por isso, do lugar é dito: no monte de Deus, mente de Cristo, haverá provisão. Ali em Gênesis 22, Abraão ignora essa outra parte que está acontecendo, porque diz que, alçando ele os olhos, viu atrás dele um carneiro. Como vai ver atrás dele um carneiro? Ele sacrificou Cristo e em sua mente a matou. E depois do sacrifício, imediatamente se relata a morte de Sara. Desejamos também compartilhar que depois de que vocês nos deram este escrito, vimos evidências na internet onde se constata que Sara era superior a Abraão espiritualmente. O Talmud aponta que Sara era tão formosa que nem sequer as duras viagens junto a Abraão afetaram sua beleza. O Talmud afirma, além disso, que Sara foi superior a Abraão nos dons de profecia, sendo como uma coroa para seu marido. Abraão ouvia e obedecia suas palavras, pois reconhecia sua superioridade espiritual. Além disso, Sara seria a única mulher com quem Deus se comunicou diretamente, já que as demais profetisas mencionadas na Bíblia receberam mensagens de Deus por meio de anjos. Seu nome original era Sarai, mas posteriormente se chamou Sara, princesa, porque era princesa de sua casa e de sua tribo. Também histórias que vieram depois acrescentam que durante a vida de Sara, sua casa esteve sempre aberta à hospitalidade. O dinheiro se multiplicava maravilhosamente. Uma lâmpada ardia desde a noite do sábado até a noite do sábado seguinte, e uma coluna de nuvens ficava sobre a entrada de sua tenda. Deus a Mãe Eterna, sabedoria de Deus, Cristo Lisbete, estamos submetidos, aprendendo dia a dia, pouco a pouco, da sabedoria divina quando ela fala. Nós só somos suas fiéis testemunhas, às quais deu sua grande misericórdia, seu entendimento para ir conhecendo e entendendo que só vocês, Melquisedeque e Lisbete, são o único Deus eterno que sempre se manifestaram ao homem. Queremos seguir sendo dóceis à sua voz, obedecendo em tudo. Amém. Aleluia. Melquisedeque e Lisbete, os únicos merecedores de toda a glória, honra e louvor. Por Melquisedeque e Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por Deus Pai e por Deus Mãe. Amém. Aleluia. A unidade do Espírito é uma grande coisa a guardar. Só os que são um, como a mãe, podem deste tesouro gozar.
Tem que morrer a carne e deixar que seja Lisbete a que governe no trono do grande rei Melquisedeque. A unidade do Espírito é a unidade de nossos pais, que sendo dois, são um. Isso mostra nossa mãe. Está sentada à sua direita como nossa deusa e mãe. E quem a viu em sua maneira de atuar, realmente viu ao Pai. Nela, corporalmente, habita toda a luz e verdade. Nela se mostra ao mundo a plenitude da deidade. Ela chegou à nossa mente e a conquistou com seu reinado. Logo a limpou com seu amor, que é sábio e purificado. Se é sensível à sua voz, que é a forma de se alcançar seu trono que está na mente, se enche de seu cantar. A mente e o corpo se unem em total reconciliação e se caminha confiante à glorificação. É mamãe Lisbete, a guia firme, confiante e segura. Ela é o varão perfeito, tem que alcançar sua estatura. E unidos à nossa cabeça, que é o corpo de Melquisedeque, ser um com nossa deusa, com nossa mãe Lisbete. Nossos pais, eternamente, como cabeça e corpo unidos, são nosso rei e sua rainha, são a esposa e seu marido. Que mistério tão lindo que o mundo não conheceu! Cristo Lisbete, em sua vinda, a seus filhos revelou. Graças, Lisbete, por ter-me firme e constante a teu lado. És tu fazendo em mim, sou teu filho e teu soldado. Graças, minha rainha querida, pedindo-te digo, a unidade do Espírito é Cristo e Cristo Lisbete és tu. Por isso, com diligência, presto atenção a todo momento, pois ao ouvir bem a nossa mãe, alcanço a unidade do Espírito na plenitude de cada detalhe. Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém. Aleluia. Pai e mãe, quero agradecer pelo privilégio de poder compartilhar o meu testemunho com vocês. E agradeço por me guardar e cuidar de mim com tanto carinho e amor. Saúdo a todos os meus irmãos em todas as nações e ao varão simbólico de me devem. Mãe, eu congrego em São Paulo e sempre colaboro em tudo o que for necessário para poder levar a sua palavra. Te agradeço, mãe, por permitir que eu participe de todas estas coisas, sempre e agora, mãe. Mãe, no ano passado me deram o benefício do INSS. Os empregados me deram menos do que a quantidade correspondente. Eu tinha me esquecido disto. Mas vocês, meus pais, não se esqueceram. Ao descobrirem esta situação, os empregados foram despedidos e contrataram pessoas novas. Eu nunca quis fazer uma reclamação por causa disto, e nem quis contratar um advogado para resolver esta situação. Um dia, o banco onde eu tenho conta me ligou pedindo para que eu fosse lá, para conversar com o gerente, pois o assunto não podia ser tratado pelo telefone. Fui ao banco e procurei o gerente encarregado. Ele me mostrou no seu computador que o INSS havia depositado uma grande quantidade de dinheiro em minha conta. E o gerente me perguntou se eu tinha sido avisada por eles. Respondi que não, e tive que assinar uma série de papéis para manter aquele dinheiro em minha conta e decidir o que fazer com ele. Depois chegaram na minha casa 2 correspondências do INSS, informando-me que tinham reajustado os 10 anos do meu benefício, acrescentando juros e correção monetária. Eu levei no banco as cartas que recebi e tive que comprovar naquela hora o meu endereço. Quando abri a minha bolsa, lá estava a comprovação do meu endereço. Fiquei feliz e agradecida aos meus pais. Se não tivesse sido por vocês,
que fizeram justiça em minha vida, isso jamais teria acontecido. À noite, percebi que não estava com o meu celular e pensei que o tinha perdido. No dia seguinte, pensei em ir à loja para comprar outro telefone e senti uma paz e um gozo em minha mente. Enquanto eu tomava o meu café, o telefone da minha casa tocou e era o meu filho perguntando sobre o meu celular. Eu disse que não sabia onde estava e ele me disse que o gerente do banco havia encontrado o celular. Viu o seu número registrado e mandou uma mensagem de texto informando que eu tinha esquecido o celular no banco. Que alegria, pais! Voltei ao banco para buscar o meu telefone, agradecendo a vocês, pais. Quando chegou o dia em que tinha que ir ao banco para receber o meu benefício, vocês tinham outra surpresa para mim. Eu esperava o reajuste salarial do mês de maio, e o reajuste normal era sempre pouco, mas este ano foi diferente, pois o valor do meu benefício, que já era bom, quase triplicou, e agora é muito melhor. Além disso, pagaram 2 meses antecipados. Deram-me ainda mais benefícios dos que eu já tinha. Agora tenho um cartão exclusivo. Com ele não preciso entrar em filas. Sou atendida assim que chego ao banco. Eu agradeço a vocês, meus pais, por tudo o que fizeram em minha vida. Agora dou meu grito de júbilo, por Melquisedeque Lisbete, por meu pai e por minha mãe. Amém. Aleluia. Santa Mãe, o ser humano, antes do mundo ser fundado por ti, era uma besta. Foste tu, Cristo Lisbete, por tua espontânea vontade, quem nos fez a tua imagem e semelhança. É hoje, no mundo espírito, que fomos transformados de bestas a homo sapiens, homens pensantes. Mãe, tu és a nova criação e mãe dos espíritos justos feitos perfeitos. Graças, Mãe! O Espírito Santo não é um batismo, é uma edificação verdadeira. Agora que estamos na Terra Prometida, no perfeito, quando dizemos estou completo, perfeito, abençoado, abastecido, próspero, sou sóbrio, leal, fiel, verdadeiro, completo, sincero, honesto, santificado, justificado, glorificado. Não estamos repetindo o escrito, senão que em nós se fez realidade e se manifesta como fruto da verdadeira edificação do Espírito Santo, que antes não tínhamos. E que graças a Cristo Lisbete, agora reina no homem novo, criado segundo Melquisedeque Lisbete, na justiça e santidade da verdade. Agora, todas essas palavras formam parte da torrente espiritual que nutre e transformou nossa maneira A. de pensar. Era negativa e agora é sã, santa e justa. B. de conceituar a vida. Fazíamos de forma errônea e agora fazemos de forma justa, pura, digna e perfeita. C. de falar. Falávamos de maneira equivocada, agora falamos de forma santificada, purificada, próspera e, acima de tudo, livre de impurezas. D. de proceder. Agíamos de maneira injusta e hoje agimos de maneira nobre, com justiça e na santidade da verdade. Toda esta formação constrói nossa convicção espiritual. É por isso que é assimilada pelo homem espírito e passou a formar parte de seu tecido corporal. Concluímos, a respeito deste assunto, que a Espírito Santa cada dia nos edifica com o Espírito Santo e fogo, o qual faz com que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo sejam perfeitos e irrepreensíveis. Bem-aventurado o que presta muita atenção até no menor dos detalhes dessa edificação, pois sobre ele se acrescentará mais. Amém, aleluia! Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém, aleluia!
Amados pais e soberano Deus, Melquisedeque Lisbete, com o temor reverente, que é o princípio fundamental de nossa vida, me dirijo a vocês com abraços e saudações eternos com ação de amor, agradecendo eternamente pelo grande privilégio de ter me concedido receber e reter este maravilhoso ensinamento do Evangelho Eterno. E em sua misericordiosa vontade, semeaste em minha mente tão grande conhecimento, nutrido de sua infinita e multiforme sabedoria, recebendo o poder de ser feito filho da dualidade, 2 em 1, cabeça e corpo, Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Uma saudação para todos os meus irmãos, na unidade do Espírito, santos anjos do Deus presente, Melquisedeque Lisbete. Amada Mãe Lisbete, tu que és o Cristo entre nós, me fizeste nova criação, estrela de teu ventre, e ativaste o dom que vocês, meus amados pais celestiais, manifestaram em mim de profeta, a tempo e fora de tempo, para anunciar as boas novas do Evangelho dos reis de Salém. Amém. Aleluia. Te conto, Mãe Santa, que aqui na Colômbia, no departamento de Magdalena, existe uma pequena cidade chamada Orihueca, onde falta teu conhecimento. Está bastante contaminada de religiosidade e tu, Mãe, nos ensinaste que essa contaminação, nas mentes onde não habita tua sabedoria, Mãe, produz deuses alheios ao único e verdadeiro Deus, Melquisedeque Lisbete. Mãe poderosa, deuses do universo, às segundas-feiras, durante alguns anos, por causa do meu trabalho, vou a esta bela cidade que tu me mostraste e tem me permitido levar tua bela palavra, já que nos deste a missão de ir e semear nas mentes que necessitam teu Evangelho eterno. Mãe, exercendo tua sabedoria e entrando em obediência, comecei a falar a alguns de meus clientes. Comecei a semear material escrito, CDs, DVDs e como tu, linda mãe, moras em minha mente, também comecei a semear palavras que meu Cristo presente, Lisbete, põe em minha boca. Aleluia. Mãe Lisbete, como tua palavra não retorna vazia, no decorrer do tempo, neste eterno presente, a semente foi germinando em algumas mentes desses jafetitas que te louvam e te amam como te amam tuas primícias. Que maravilha, mãe! Nos reunimos na casa de uma jafetita, Nobel Rina Aguirre. Estavam presentes alguns convidados e compartilhamos o lindo maná, o temor reverente. Havia também raça superior e ouviram tua linda mensagem. Peço ao meu pai Melquisedeque, no nome poderoso de minha mãe Lisbete, que as mentes desses jafetitas sejam nutridas com este belo conhecimento. Amém. Aleluia. Teu filho, agarrado à videira verdadeira, Luiz Alma. Dou o grito de júbilo e vitória por meu pai Melquisedeque e por minha mãe Cristo Lisbete, pelo único e soberano Deus, Melquisedeque Lisbete, pelo rei e pela rainha. Amém. Aleluia. Saudações ao Deus eterno, Jeová Melquisedeque Cristo Lisbete. Com temor reverente nos aproximamos de vocês, a sabedoria de Deus personificada Cristo Lisbete, e ao nosso Pai e Rei Melquisedeque, com o propósito de agradecer e testificar as maravilhas que vocês nos concedem viver, como seus co-herdeiros dia após dia no eterno presente. Uma saudação e abraço aos nossos irmãos Jimmy Devin, que são exemplo de seu proceder e seu amor como cabeça e corpo. Saudações a todos seus santos anjos nas nações, estrelas preciosas de seu ventre. Pai Melquisedeque, te peço no nome de minha mãe Cristo Lisbete, que todas as palavras faladas aqui neste testemunho sejam de seu agrado e a vistam de linho fino, se há justiça em meu pedido feito está.
Em maio de 2014, se manifestou em meu corpo uma urticária crônica. Os sintomas são uma grande coceira na pele, feridas e inflamação dos órgãos internos. Por esta razão, tiveram que me internar em um hospital. Minha garganta estava se fechando e já não podia respirar. Comecei um tratamento com um especialista em alergias de pele. Depois de 3 meses com tentativas falhas de tratamento com hormônios, comprimidos para alergia, esteroides e muitas provas, chegaram à conclusão de que na realidade não havia nada que causasse essa situação. Só puderam me recomendar uma injeção todo mês. O custo era de $5.000 durante 3 meses. E apesar do meu plano de saúde cobrir, eu nunca me submeti nem aceitei tal condição, já que dentro do meu coração eu sabia que estava curado, graças a vocês, Melquisedeque e Cristo Lisbete, e era questão de tempo para que a plenitude de sua sabedoria fizesse em mim seu efeito, que é amar ao meu irmão mais velho. Confesso, não foi um processo rápido, do dia para a noite. Levou tempo para aprender a amar verdadeiramente ao irmão mais velho. Definitivamente, a paciência dos santos e o não deixar de confiar em você, a sabedoria personificada, nos leva à plenitude de seu gozo. Mãe, confesso que me incomodava, porque era muito doloroso ver como toda a sua pele coçava e inchava. Até que um dia, Mãe Cristo Lisbete, graças à sua sabedoria de todos os manais e o amor entre cabeça e corpo, pude entender e amar, falando ao nosso irmão mais velho, e lhe disse: tranquilo, porque na paciência acontecem maravilhas. Graças, Melquisedeque Lisbete, porque nós podemos ver, viver e experimentar o poder que há em pedir ao rei Melquisedeque em seu nome Cristo Lisbete. Já estamos há 1 ano e 9 meses completamente sem alergias. Amém, aleluia. Amados pais Melquisedeque Lisbete, que gozo e privilégio é para nós poder dar fruto e mais frutos para vocês, Melquisedeque Lisbete. Gostaríamos de dar mais 2 testemunhos do que é poder pedir em teu nome, Mãe Cristo Lisbete. O primeiro é de nossa irmã e amada filha, Ângela. Ela, com somente 6 anos, sabe e entende muitas coisas do reino. Ela sabe pedir muito bem em teu nome, Lisbete, ao pai Melquisedeque. Todos os dias, pela manhã e à noite, fazemos juntas todos os pedidos que vocês nos ensinam nos manais. Como, por exemplo: Pai Melquisedeque, te peço no nome de minha mãe, Cristo Lisbete, o melhor dia por onde quer que eu vou. Na escola, que eu faça tudo com amor, paz e controle próprio, fazendo todas as minhas tarefas com bom proceder. E que as pessoas com que eu tenha que tratar hoje sejam amáveis e agradáveis, e que eu também seja amável e agradável. Se há justiça em meu pedido, feito está. Amém, aleluia! Mãe, no ano passado ela estava na educação infantil e agora está no Fundamental 1. E graças à ordem de Melquisedeque Cristo Lisbete, ela obteve 2 reconhecimentos no dia de sua graduação. O primeiro, excelência acadêmica, e o segundo, certificado de leitura. A professora, quando a chamou ao palco, disse: Ângela está preparada para um 3º grau. Pais Melquisedeque Lisbete, para nós, Raul de Orneglia, é um privilégio poder saber como criar e educar corretamente as nossas filhas. E isso é graças à ordem perfeita de Melquisedeque Lisbete. Amém, aleluia! E neste ano escolar, o professor nos comunicou em uma reunião:
Ângela é uma estudante muito inteligente, me ajuda muito na classe e está trabalhando muito bem em sua escrita, é muito boa, e também em sua leitura. Tem que continuar assim. Pais Melquisedeque e Lisbete, graças por nos ensinar dia após dia a como educar e disciplinar as nossas filhas corretamente, para que elas possam dar frutos de paz, amor e controle próprio. Amém, aleluia. Mãe, ano passado nos manifestaram uma minivan. No mês seguinte, ao estacionar em um centro comercial, bateram-na e a pessoa fugiu. Quando saí da loja, me dei conta do que aconteceu e rapidamente pedi ao rei Melquisedeque, em seu nome Lisbete, que me dessem oportuno socorro e que tudo saísse bem. De imediato, liguei para meu amado e ele me disse: fique tranquila, com uma voz de paz e amor. Paz, nosso pedido foi respondido imediatamente, já que quando chamamos a polícia, eles já sabiam todo o ocorrido, porque o gerente da loja e outras testemunhas os chamaram e viram todo o acontecido. Pais, graças pelo proceder que vocês nos ensinaram e por ter piedade de nós e de outras pessoas, já que o policial me contou que ia levar presa a senhora pelo que havia feito, já que é um delito. Eu lhe disse que não a levasse presa, que somente arrumasse minha caminhonete e que a deixasse saber para que não voltasse a fazer com ninguém mais. O policial se surpreendeu em ver minha reação de paz. Nesse momento, pude entregar material sobre vocês e deixá-los saber que Deus é 2 em 1, Melquisedeque e Lisbete. À noite, meditando com meu cabeça sobre tudo o que ocorreu, nos perguntamos: em que estamos falhando ao rei e à rainha? Foi quando meu amado e eu examinamos os pensamentos e ele me perguntou se eu estava em algum afã. E assim foi que descobri que tinha afã. Desde esse dia, mãe, nunca mais fiz nada com afã, já que isso não agrada a vocês. A Melquisedeque e Lisbete. Graças, pais, Jeová Melquisedeque Cristo Lisbete, por todo o seu eterno amor para conosco. Seus santos anjos, Raul, Jornéglia, e damos nosso grito de paz, amor e submetimento ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jeová Melquisedeque Cristo Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém. Aleluia. Más que vencedor me han hecho mi amado Dios. Amém. Aleluia. Quão agradecidas são as cartas abertas de Melquisedeque e Lisbete. Somos obras agradáveis e perfeitas de suas mãos. Por isso dizemos a uma voz: eles nos formaram segundo o propósito de Deus Pai e mediante a santificação do Espírito, para obedecer a Jesus, a Salvadora, e para que sejamos limpos com seu sangue. Amém. Aleluia. E agora, com muito agradecimento, vamos honrar a nossos pais por tudo o que eles nos dão, e do recebido de sua mão lhe damos. E para isto confirmamos que só aqui, no reino de Melquisedeque e Lisbete, se cumpre o dito em Hebreus 7:8. E aqui, certamente recebem os dízimos homens mortais, mas ali aquele de quem se dá testemunho que vive. Quando diz aqui, está se referindo ao mundo dos homens mortais que não conhecem ou não querem crer em Melquisedeque e Lisbete, os quais se apropriam dos dízimos, roubando a Deus. Por outro lado, quando diz, mas ali aquele de quem se dá testemunho que vive, está se referindo a onde está a grande suma sacerdotisa, segundo a ordem de Melquisedeque, que é a primeira imortal e a única que pode tomar os dízimos, porque é Deus Mãe, e por isso dá testemunho de que Deus Pai Melquisedeque
vive para sempre, e seu testemunho é verdadeiro. Portanto, o reino de Salém é o único lugar onde Deus mesmo recebe os dízimos. E seu povo fiel diz: Nosso Deus, Melquisedeque e Lisbete vivem. E agora, todos nós que com paciência esperamos, e com plenitude de gozo, semeamos nossa sementeira, pois honramos a nossos pais espirituais, que estão aqui para viver conosco para sempre. E somos obedientes em guardar o princípio de dízimos e ofertas, que Deus mesmo estabeleceu para os verdadeiros adoradores. Pois somos prósperos, primeiramente em nossas mentes e também em manifestação. Semeemos no único terreno fértil, que dá bom fruto para Deus. Adiante! Piensa, amado hermano, y dime, ¿a quién se le dan los diezmos? Hasta ahora el mundo ha diezmado a hombres simples mortales, pero estando ya presente Cristo, tú puedes tributar a Dios en el reino de Salem, que es tierra fértil para sembrar y cosechar. Melquisedec, Lisbet no buscan dádivas, sino fruto que abunde para aumentar en nuestra cuenta. En esta dispensación es un privilegio poder diezmar, que el Altísimo nos da para probar nuestra lealtad. Aleluya. El verbo se hizo carne y es una mujer, nombre sobre todo nombre, Lisbet. Por eso tengo padre y madre espiritual, nada ni nadie de ella nos puede separar. Su espíritu me ha dado para gobernar misterios revelados que te han de transformar, porque agradable es y perfecta su voluntad, su voluntad. Somos esos hijos del Dios viviente, somos linaje real, hoy Dios está presente, y es que ella es la vid verdadera, traída por Dios mismo, y poder caminar con especial el don que nos ha dado, de poder entender en su legado. Entregó su mente, que su sabiduría, oh hermoso Dios, eres maravilloso, y hoy en tu reposo camino en santidad, y en tu confianza podemos reinar. Tu proceder visible, amor se manifiesta, ese Dios invencible, ese Dios soberano, eres tú, solo tú, exclusivamente tú, el verbo hecho carne, solo tú, Melquisedec, Lisbet, eres tú, solo tú,
Tu, amada Mãe, és o Verbo feito carne, e a soberana Deus, Melquisedeque Cristo Lisbeth, nos entregaste tua mente, que é a tua sabedoria. E por isso hoje, em teu repouso, caminhamos em santidade, e confiados em ti é que podemos reinar. Que beleza! Este lindo louvor se intitula O Verbo se fez carne, e é interpretado por nossos irmãos Hope Carmen. Muito obrigada, amados irmãos, por sempre trazer oferta pura, limpa e agradável, que engrandece ao Deus vivente, Melquisedeque Lisbeth. E também agradecemos ao povo que traz seus dízimos, e louvam a primeira imortal, que dá testemunho que Melquisedeque vive, nossa mãe Cristo Lisbeth, e graças a ela sabem semear, pedir e com prontidão são respondidos. Nossos pais estão agradecidos por sua mostra de amor e submetimento, porque graças a seus dízimos é que Deus vive entre nós, os 144.000 que estão junto ao Cordeiro fêmea, que está em pé sobre o Monte Sião, e que tem o nome dela, Cristo Lisbeth, e o de nosso pai, Melquisedeque, escrito na testa, em nossas mentes. Em nossos dízimos somos provados, para poder mostrar ao único Deus vivo e poderoso, que nosso Deus é Melquisedeque Lisbeth, e não o ventre. Que grande honra! Amém. Aleluia! Abençoada família da fé, já chegamos a esse grande momento de comer do prato principal e suculento, o maná fresco, preparado diretamente por Melquisedeque Cristo Lisbeth, a voz de Deus mesmo. Sempre seamos juntos, porque a nossos pais espirituais lhes agrada que na hora da ceia estejamos todos sentados à mesa com eles. Que honra é ser um santo anjo de Deus e ser digno de estar sentados à mesa para comer o maná que esteve escondido, mas agora é revelado aos que venceram com amor a mente carnal. Pelo que sai da boca de Deus Mãe, Cristo Lisbeth, que é a palavra, viveremos eternamente. E por isso não tomamos este tempo livianamente, senão que o apreciamos e somos agradecidos por poder escutar detidamente a Deus mesmo que hoje fala em nosso meio. Assim que já estamos com grande expectativa das maravilhosas palavras inefáveis que vêm diretamente do céu, a mente de nossa mãe. E por esta causa somos agradecidos. E como nos ensinou nossa mãe Cristo Lisbeth, damos graças a nossos pais espirituais por este rico e abundante alimento espiritual que nos servirão no dia de hoje. E como diariamente damos graças a nossos pais Melquisedeque Lisbeth por nossos alimentos físicos, quanto mais pela comida espiritual que permanece para a vida eterna. Por este motivo, com temor reverente, pedimos a nosso pai Melquisedeque, no nome de nossa mãe que é Lisbeth, que todos os nutrientes de sua sabedoria manifestem em nós o crescimento saudável, que nos leva a alcançar a plenitude da estatura do varão perfeito. E sempre se fará a perfeita vontade de nossos pais espirituais. Por isso todos nós dizemos, Amém, Aleluia. Nações, vamos diretamente às instruções da que nos admoesta desde o céu. E que privilégio tê-la para sempre conosco. Recebamos com júbilo a Deus Mãe Cristo Lisbeth. Aleluia. Gozai-vos e maravilhai-vos, pois vossos olhos viram a salvação. A desejada das nações está entre seu povo, e está chamando a todos os que têm fome e sede de justiça. Ela criou céus novos e terra nova. Ela é o tabernáculo de Deus com os homens por toda a eternidade. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Toda honra e toda glória seja para nosso Deus, pois tirou toda lágrima, dor e morte. As primeiras coisas passaram,
E eis que todas são feitas novas em Cristo Lisbete. O grande eu sou. Recebamos ao Deus eterno, Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Saudações a todos os amadores da luz e da verdade de Deus, que só servem ao Deus vivo, Melquisedeque Lisbete, para sempre, e odeiam as trevas e a mentira do homem terrenal. Hoje, Deus, Melquisedeque Lisbete, querem dar louvor a todos os que vivem cada instante de suas vidas, compartilhando a justiça e a paz que entregamos a vocês. São pacificadores e se compadecem dos demais, porque vocês sabem o que é estar em terra alheia, em trevas e na mentira, longe e como inimigos de Deus. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não faz justiça e que não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que vocês ouviram de Deus desde o princípio da criação espiritual, que os irmãos na mente sejam reconciliados, amando um ao outro, como eu lhes ensinei. E a não fazer como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão Abel. E por qual razão o matou? Porque suas obras eram más, e invejava seu irmão, porque suas obras eram justas diante de Deus. Caim é a parte do homem que escolhe fazer o mal e matar seu irmão por ciúmes. Abel, no mundo espiritual, representa Cristo, quem traz as obras boas e justas de Deus. E quando diz que somos odiados pelo mundo, se refere ao mundo de maldade que está na mente do homem. Vocês sabem que passaram de morte à vida, porque amam seu irmão. Aquele que não ama seu irmão permanece em morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Nisto conheceram o verdadeiro amor, em que Cristo Lisbete pôs sua vida por vocês. E também vocês devem pôr suas vidas por seu irmão, que é morrer como Cristo Lisbete morreu à mente carnal. Mas aquele que tem bens deste mundo, a mente terrenal, é amador de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, trata os demais com desprezo, blasfemo, desobediente aos pais espirituais, ingrato, ímpio, sem afeto natural, implacável, que não pode ser contido ou suavizado, caluniador, que acusa ou atribui ações falsas a alguém, com a intenção de causar dano ou de prejudicar, intemperante, trata os demais com pouca temperança, cruel em suas palavras ofensivas e suas ações com maquinação e maldade. Odeia o bem, traidor, não é confiável, porque do nada te trai. Impetuoso, atua de forma precipitada e lastima em vez de ser pacificador. Enfatuado, se apaixona intensamente por alguém, mas é breve, não é confiável nem fiel. Ama mais aos deleites do que a Deus. Mal agradecido que ofende a todos. Não se deixe enganar por um sorriso ou algumas palavras que pareçam bonitas, porque essas pessoas, que na verdade não me amam, têm aparência de piedade. Dizem que amam e respeitam a Deus, Melquisedeque Lisbete, mas com sua conduta demonstram o contrário. Invejam seu irmão em vez de amá-lo. Sempre estão querendo aprender algo novo, mas nunca chegam a entender a verdade. Ouvem minha palavra, mas só entra por um ouvido e sai pelo outro. Esses veem seu irmão ter necessidade e fecham contra ele seu coração. Como pode morar o amor de Deus, Melquisedeque Lisbete, nessa pessoa? Por isso digo que não amem de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecerão que são da verdade e assegurarão seus corações diante de mim, Melquisedeque Lisbete. Que maravilhoso é ter a Cristo entre vocês, ajudando a poder identificar esses maus costumes para que sejam ajudados no caminho. Não deixando que o irmão mais velho te domine, porque se deixa dominar, vai terminar fazendo tudo o que Deus odeia. Mas se em todo momento é humilde e nobre em seus pensamentos
com seu cônjuge, sua família, suas amizades, seus colegas, seus sócios ou companheiros de trabalho, seus mascotes e com todo que se aproxime? Mostrará a todos que você é obra de Melquisedeque Lisbete, um filho espiritual que foi formado pelo Deus vivente, e o mundo verá o poder que te demos. Viverá dias felizes e em paz, porque se não está vivendo dias de repouso, então não entrou pela porta estreita e não está em meu reino. Só os que vivem em meu reino sabem reinar, sobretudo na mente, porque Cristo Lisbete os fez reis e sacerdotes do Deus vivo e todo-poderoso Melquisedeque Lisbete. Não seja como os antepassados, que eram como forasteiros e desconhecidos na terra prometida. Quando eu vim para que possa desfrutar da terra fértil, junto a mim e a Deus Pai Melquisedeque. Amém? Aleluia! No tema de hoje, a terra fértil, vou colocar em você a importância de entender que na terra em que está agora, que é a terra prometida de Deus, onde o mel e o leite fluem da boca da mulher virtuosa Cristo Lisbete, é a terra onde Deus mostramos que viveríamos uma vez que deixássemos nossa parentela e a casa de nosso pai, o diabo, onde vivíamos em outro tempo, na mente. E se eu perguntar, como saberei se a herdarei? A resposta é simples e fácil de entender, porque hoje estamos vivendo isso. Quando chegar a essa terra prometida, saberá, porque se dará conta de que teus descendentes haviam morado na terra de outro, sendo escravizados e oprimidos por muitos anos. E eu vi minha descendência viver em outra terra, na dispensação anterior, e foram escravizados e oprimidos ali pelo Anticristo, durante muitos anos. E a nação do irmão mais velho, a qual serviram, será julgada por Deus, e depois disso, sairão daquela terra com riqueza. Eu julguei essa nação, e saímos com grande riqueza espiritual, porque alcançamos a terra prometida, onde flui mel e leite, da boca de Cristo Lisbete. E fluir significa que brotem as palavras com facilidade e abundância da mente ou da boca. Receberam toda a sabedoria de Deus, que provém de sua mãe espiritual Cristo Lisbete. E é porque Deus cumpriu sua promessa de estar aqui com vocês e de levá-los à terra, onde abundam o leite e o mel. Cristo Sara era estéril, e sua esterilidade não era não poder ter filhos físicos, porque ela teve um filho, era não poder ter filhos espirituais. Quando a Bíblia menciona uma mulher estéril, isso representa Cristo, a que não pôde ter filhos espirituais para Deus Pai. A terra frutífera converteu-se em estéril pela maldade dos que nela habitam. Toda a terra foi assolada, porque não houve homem que se importasse com isso. Não quiseram pensar nem considerar a questão de Deus com atenção e detidamente para estudá-la e compreendê-la bem. E se seguem vivendo conforme a passada maneira de viver, é porque são tão maus quanto os seus antepassados e fazem o mesmo. Querem que Deus se ire novamente contra Israel? Agora, pois, ó Israel, judeus espirituais, ouça os estatutos e decretos que eu vos ensino, para que os executeis e vivais, e entreis, e possuais a terra, que vossos pais, Jeová Deus Melquisedeque Lisbete, vos dá, para que vivam dias felizes e deixem de ir de mal a pior, como estão as insensatas e todos os demais, que não têm a lei do Espírito de Deus escrita em suas mentes. Porque é hoje, quando se cumpre, que nunca mais me chamarão desamparada, nem de minha terra se dirá mais desolada, senão que serei chamada Efzibá, e minha terra, Beulá, porque o amor de Jeová estará em mim, e minha terra será desposada. Teria marido, e todos saberiam nesse dia. Por isso lemos no tema anterior que Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada, tem marido. Agora, pois, devolve a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e orará por ti e viverás. E se não a devolveres, sabes que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu.
Meu esposo é Deus Pai, Melquisedeque. E foi Abraão quem não devolveu a esposa de Deus. Assim como o anticristo, ao não devolver a profeta verdadeira, Cristo Lisbete, ao seu verdadeiro esposo, certamente morreu. E todos os seus seguidores também estão mortos, porque não quiseram me devolver ao meu marido, que é figura de não aceitar que sou a esposa de Deus Pai. E tomam de meus ensinamentos e honram a si mesmos, como se nascesse deles portar-se bem, e não me dão a honra que me pertence. E isso a Deus Pai Melquisedeque não agrada. Nenhum desses homens insensatos me consideram como a mãe espiritual, através da qual se converteriam em filhos de Deus. Esses homens, que não quiseram dar glória e honra a Deus, são como uma besta feroz, que destrói a terra. Eles são como as bestas que se levantam pela manhã e não dão graças nem honram a Deus. E isso significa que hoje são levantados pelo dia, Cristo Lisbete, e escutam a sabedoria do céu, e ainda assim não me dão honra. O anticristo dizia que éramos bestas, e com isso justificava seu mau comportamento, e aprovava o nosso. Eu jamais chamaria meus filhos de bestas, porque se são nossa imagem e semelhança, como vou chamá-los de bestas, se são obras de minhas mãos? Eu os fiz à nossa imagem e semelhança, santos e sem mancha diante de mim, e de seu pai Melquisedeque, porque somos deuses santos. Deus Pai Melquisedeque jamais mentiria para mim, e por isso criei, quando me prometeu que através de minha palavra, faria desses 2 irmãos uma nação grande, e que me abençoaria, e engrandeceria meu nome, e seria bênção a todos os que creriam em mim. Hoje vemos como Deus Pai Melquisedeque abençoa os que me abençoam, e os que me maldizem são amaldiçoados, porque é em mim que são abençoadas todas as famílias da terra. Nada disso tem sentido para os que estão fora de meu reino, porque tudo isso só se cumpre aqui, na terra fértil, e não em qualquer outro lugar do mundo. Isso se cumpre somente na descendência espiritual de Deus. Leiamos em Gálatas 4, do 28 ao 31. Assim que, irmãos, nós, como Isaque, somos filhos da promessa? Mas assim como aquele que havia nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido segundo o Espírito, assim também é agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque não herdará o filho da escrava com o filho da livre. Aqui está outra prova de que Cristo é a Escritura, e não a Bíblia. Porque foi Cristo Sara quem disse isso, e o que ela disse foi: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Desta maneira, já não são filhos da mente escrava, senão da mente livre. Já vem porque não se pode dizer que Deus teria um filho único? Porque diz, como Isaque, somos filhos da promessa? E é porque a promessa não foi: te darei um filho, senão que foi: assim como não podes contar as muitas estrelas no céu, tampouco será possível contar teus descendentes, porque te multiplicarei. Portanto, pensar em um só filho de Deus não é profético? Mas se Sara teve somente um filho e ela já morreu, quando seria mãe de nações? Será que a palavra de Deus falhou? De maneira nenhuma. Vejamos o que diz em Romanos 9, do 6 ao 9. Não que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são israelitas. Nem todos os que aprendem de mim são judeus espirituais, circuncidados com circuncisão não feita por mão. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, senão em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não os que são filhos segundo a carne são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Quando Deus diz, em Isaque será chamada a tua descendência, é a figura que vivemos hoje, ao saber que temos o irmão mais velho, o filho da escrava na mente, que nos perseguia até que a mãe, Cristo Lisbete, se manifesta com o filho da livre e da promessa, o irmão mais novo, e nos dá o borrão e conta nova, uma nova terra,
onde os dois irmãos podem se reconciliar e começar uma vida nova e correta diante de Deus. Isaac não foi o filho de carne, senão a figura de ter muitos filhos espirituais, mesmo sendo estéril. E se vocês não estão vivendo como devem na terra prometida com esses dois irmãos, as duas nações reconciliadas, e está vivendo como um escravo estando na terra prometida, onde todos desfrutam da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, porque são filhos da livre Cristo Lisbeth, então tem que ser lançado fora, porque o filho escravo não herdará com o filho da livre. Ou seja, não pode servir a dois senhores, ou odeia o escravo e ama o livre, ou vai embora. E não te recomendo que odeie a livre, porque não se dará bem. Hoje, Lisbeth é quem representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre na mente e é vossa mãe. Graças a Melquisedeque, que entregou seu Cristo Lisbeth, a Jerusalém de cima, a celestial, é que tudo isso tem cumprimento hoje. Sara é figura de Cristo Lisbeth, que viria com Deus Pai, porque foi Deus Pai quem disse: por este tempo virei, e também abençoarei a Sara, e virá a ser mãe de nações. Reis de povos virão dela. Sara era estéril, mas Deus a faz mãe de todos nós. E o que deve nos importar é por que Deus a usa como figura para ser mãe de todos nós. É hoje que podemos entender que essa promessa foi feita a Cristo, a sabedoria e esposa de Deus Pai, quem está agora ao seu lado dando à luz filhos espirituais, como me prometeu. Agora podemos ler o versículo 9 de Romanos 9 corretamente, já que hoje se vê essa promessa cumprida em mim. Por este tempo virei, e Cristo Lisbeth terá muitos filhos, como diz a promessa. E quando vocês escutaram alguém falar sobre essas duas promessas de Deus, de fazer dessas duas nações uma forte, e sobre a descendência que ia ser incontável, e poder explicá-las corretamente? Nunca, até que eu comecei a falar. O que eu falo, nenhum ser humano pode explicar, porque o que eu falo vem de Deus. E se hoje eu estou mostrando como tudo isso que está escrito se cumpriu em todos nós, então chegou a terra fértil, que Deus te mostrou. Portanto, procure semear somente o bem, para que sua colheita sempre seja boa. Não espere colher coisas boas, quando o que está semeando não é bom, porque esta terra é muito fértil. Escutem, ouçam minha voz, prestem atenção, ouçam minha palavra. Por acaso o agricultor sempre ara, mas nunca semeia? Está continuamente lavrando a terra e nunca plantando? O agricultor sabe exatamente o que fazer, porque Deus lhe deu entendimento. O Senhor dos exércitos celestiais são mestres maravilhosos e dão grande sabedoria ao agricultor. Essa é tua garantia de que está na terra prometida, porque se cumpre hoje que está aprendendo de Deus mesmo, que estão aqui entre seu povo fiel. E a justiça de Deus, Melquisedeque Lisbeth, faz com que você colha o que semeia, e com prontidão. Diz em Ezequiel 12:28, não será mais adiada nenhuma de minhas palavras, mas a palavra que eu falar se cumprirá, diz Jeová Melquisedeque Lisbeth, o Senhor. E é porque estamos na terra fértil, no tempo do cumprimento de tudo o que Deus fala. Amém, aleluia! Amamos vocês eternamente e nos vemos logo! Amador de la verdad, no temas, acércate que aquí hay luz. Ha venido mi Dios, Melquisedeque Lisbeth, el soberano y poderoso Rey. Soy el Cristo por segunda vez, la esposa del Rey y Dios Melquisedec. Si me has visto, les has visto también. Su
este lugar santísimo, con vestiduras limpias de lino fino, con vida eterna. Somos los hijos que han sido transformados por el Cristo Reyes de paz y de justicia, soberano y poderoso Dios, Padre y Madre, Reyes exaltados, purificados, los que fuimos alabados, resucitados, transformados. Sacerdotes está a nuestro lado, no tememos a nada en el lugar santísimo que su amada. Dice el pueblo que está en Sion, mi mente se transformó. Tú eres el Silence, silence, silence,